Olá, alunos! Vamos falar agora sobre alguns protocolos da internet. O HTTP é o protocolo utilizado para acessar páginas da web. O HTTPS é o protocolo usado para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. O FTP é o protocolo para transferência de arquivos. E o Telnet é um protocolo utilizado para permitir acesso e controle remoto de computadores. Protocolos importantes aí na internet. HTTPS é a sigla em inglês de Hypertext Transfer Protocol Security, que em português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. A principal diferença entre um protocolo HTTP e o HTTPS está, letra A, na comunicação criptografada, que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informações durante a transmissão dos dados entre o usuário e os servidores. Letra B. No controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir transferências seguras e confiáveis entre o usuário e os servidores envolvidos. Letra C. No estabelecimento de uma VPN que garante a conectividade entre a máquina do usuário e a página solicitada, criando um duto seguro para transferir os dados. Letra D. Na garantia de um mecanismo seguro para impedir que o computador que está solicitando a página não seja infectado com vírus e programas maliciosos. E aí, pessoal? Olha só que interessante essa questão, porque ela aborda o tema vinculado aos protocolos que nós utilizamos dentro do âmbito da internet ou das próprias intranets. Quando ele cita HTTPS, nós temos que fazer uma diferenciação aqui. Existe o HTTP, como ele citou aqui na questão. O protocolo HTTP é o protocolo padrão que me permite acessar páginas da web. Então, HTTP é o protocolo que permite acesso a páginas da web, chamado de protocolo de transferência de hipertexto. Mas quando acessamos uma página usando HTTP, os dados não estão criptografados. Isso quer dizer que eles são transferidos lá do servidor para o meu computador de usuário, para o computador cliente do usuário, sem nenhum processo de criptografia. Agora, quando eu acesso uma página, por exemplo, de um banco, não precisa ser de um banco, pode ser de qualquer outro site que use HTTPS, mas observa, vamos dar um exemplo de um banco. Eu acessei uma página da web de um determinado banco e observei que no endereço o protocolo que aparecia não era o HTTP, era o HTTPS, que como ele diz ali é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. E aí eu te pergunto, qual é a diferença de acessar uma página da web com HTTP e acessar uma página da web com HTTPS? É que quando acessamos com HTTP não tem criptografia na transmissão dos dados entre o servidor e o meu computador. Mas quando acessamos uma página da web que usa HTTPS, aí nós sabemos que os dados estão sendo transferidos lá do servidor para o meu computador de forma criptografada, codificada, aumentando então o nível de segurança em relação ao que chamamos de confidencialidade ou sigilo das informações, evitando que se alguém no meio do caminho interceptar a mensagem entre o servidor e o meu computador possa entender, porque se alguém interceptar a mensagem no meio do caminho, os dados vão estar criptografados e essa pessoa vai verificar dados totalmente codificados, embaralhados, criptografados e não vai conseguir entender aquela informação. Essa informação vai ser decriptada quando chegar ao seu destino. Então, a principal diferença entre HTTP e HTTPS é que HTTP acessa páginas da web sem criptografia e HTTPS acessa páginas da web com conteúdo criptografado. Portanto, a resposta aqui tem que estar, observa comigo, quando ele disse, na comunicação criptografada que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informações durante a transmissão dos dados entre o usuário e os servidores. Perfeito essa análise, porque a principal diferença do HTTPS e do HTTP é o fato do HTTPS ter uma comunicação criptografada e o HTTP não. Se o HTTPS tem uma comunicação criptografada, isso evita, sim, possíveis tentativas de roubo de informações, porque por mais que alguém tente roubar no meio do caminho, interceptar aquela comunicação de dados, não vai entender as informações que estão ali. Por que não vai entender, professor? Justamente porque está codificado. Então a pessoa que tentou roubar os dados vai ver os dados todos embaralhados, sem sentido algum. Só quando esses dados chegarem no computador do usuário, aí sim serão decriptados e o usuário vai entender a comunicação que ora estava criptografada.
Então não esquece mais. HTTP, acessar páginas da web sem criptografia. HTTPS, acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Isto aumenta a segurança na transmissão dos dados, garantindo mais confidencialidade para essa comunicação de dados, garantindo mais sigilo a essa transmissão de dados. Por isso a resposta, de fato, a nossa letra A de América, né? Agora, por que não as outras? Porque ele disse na letra B, no controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir transferências seguras e confiáveis entre o usuário e o servidor envolvido. Na verdade, o controle de autenticação se dá através da verificação das informações do certificado digital que o site está usando, e não propriamente na diferença entre o HTTP e o HTTPS. Ele pediu qual era a principal diferença entre os dois, né? A letra C. No estabelecimento de uma VPN. O que é uma VPN? VPN é uma rede privada virtual que se utiliza de uma rede pública para transmitir dados, mantendo sim, muitas vezes, dados criptografados num processo de tunelamento, criando um túnel virtual. Mas o uso de HTTP ou HTTPS não tem como sua principal diferença o uso de uma VPN. Embora exista VPN, e VPN serve para acesso restrito, usando uma rede pública para transmitir dados criptografados, inclusive através de um túnel criptografado para aquela transmissão de dados. Mas isso não sugere que é a principal diferença do HTTP e do HTTPS. A diferença entre HTTP e HTTPS é a comunicação criptografada e não o estabelecimento ou não de uma VPN. Por isso é o erro, não quer dizer que não existe VPN. Existe, e ela também trabalha com dados criptografados. E aí a letra D diz, na garantia de um mecanismo seguro para impedir que o computador que está solicitando a página não seja infectado com vírus e programas maliciosos. O fato de usar HTTP ou HTTPS não fomenta ou impede vírus, quer dizer, não existe uma relação. A principal diferença entre HTTP e HTTPS é só a criptografia, e não a questão de evitar ou fomentar o uso de vírus. Essa não é a diferença entre os dois, não é o objetivo do HTTP ou do HTTPS evitar ou não vírus. A diferença é a comunicação criptografada, como estava na letra A. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta A de América para essa questão. Vou até sair da tela aqui para não atrapalhar vocês, ó. Em relação à transferência de arquivos pela internet, assinale a alternativa correta. Quando uma pessoa envia um arquivo de seu computador para um site na internet, a operação de transferência que está sendo executada é conhecida como download. Letra B. FTP é um protocolo que pode ser utilizado para transferir arquivos entre computadores conectados à internet. Letra C. Podemos considerar o termo upload e download como análogos, ou seja, possuem o mesmo significado. A letra D. O protocolo FTP é utilizado exclusivamente para se realizar o acesso a websites na internet. E a letra E, o termo upload se refere à velocidade na qual um computador conectado à internet consegue receber os dados de um website qualquer. Bem, vou voltar à tela aí com vocês para a gente conversar sobre o assunto dessa questão. Primeira coisa, pessoal, vamos entender o significado de FTP. Quando eu tenho um arquivo lá no servidor, observa, um arquivo lá no servidor, e eu quero fazer a transferência desse arquivo para o meu computador, ou ainda pegar um arquivo do meu computador e transferir para o servidor, isso nós podemos fazer com um protocolo chamado FTP, porque FTP é o protocolo para transferência de arquivos. Repetindo, protocolo FTP, protocolo de transferência de arquivos, é a própria tradução da sigla FTP. E ele pode ser utilizado para transferir arquivos do servidor para o computador cliente do usuário ou vice-versa, isto é, do computador cliente do usuário para o servidor. Portanto, o FTP serve tanto para download, que é o ato de transferir dados e arquivos de um computador remoto para o meu computador local, ou também pode ser usado para upload, que é o ato de transferir dados do meu computador para o servidor. Então ele serve tanto para as duas operações. Voltando à questão, a letra A dizia: quando uma pessoa envia um arquivo de seu computador para um site da internet, quer dizer, está saindo do meu computador e indo para um servidor ou um site da internet. A operação de transferência que está sendo executada é conhecida como download? Errado. Essa letra A está descrevendo upload, porque quando sai do meu computador para um servidor da internet é upload. Download é o contrário, é quando vem do servidor para o meu computador. Errado a letra A. A letra B. FTP é um protocolo que pode ser utilizado para transferência de arquivos entre computadores conectados à internet. Aí sim, a letra B é o gabarito e a resposta da questão, porque FTP é justamente isso, protocolo para transferência de arquivos. Certíssimo a letra B.
A letra C disse assim, deixa eu até sair da tela para ler com vocês. Podemos considerar os termos upload e download como análogos, ou seja, possuem o mesmo significado? Não, pessoal, aí está errado, porque download e upload são o contrário, um é o contrário do outro, eles não são análogos, são opostos, porque download é o ato de transferir arquivos do servidor para o meu computador e upload do meu computador para o servidor. Errado a letra C. A letra D disse: o protocolo FTP é utilizado exclusivamente para se realizar o acesso a websites na internet. Errado, pessoal. Para acessar websites na internet, nós usamos ou HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, ou o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro e que permite acessar websites na internet com conteúdo criptografado. O FTP não é para acessar websites, é para realizar a transferência de arquivos, como a gente já comentou lá na letra B de Brasil. A letra E. O termo upload se refere à velocidade na qual um computador conectado à internet consegue receber os dados de um website qualquer. Errado, pessoal. Upload é transferir arquivos do meu computador para o servidor e nada tem a ver com a velocidade. O que vai acontecer é que se eu tiver mais velocidade, o upload vai ser mais rápido. Mas o termo upload não se refere à velocidade, e sim ao termo que indica que eu estou transferindo arquivos do meu computador para o servidor. Então a letra B de Brasil aqui, de fato, é a resposta correta dessa questão. Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionadas ao Internet Explorer 8 e à segurança da informação, julgue o item subsequente. Diz assim: os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem a comunicação segura uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados. Certo ou errado? Pessoal, primeira coisa importante. O Telnet e o SSH, esses dois protocolos citados na questão, são protocolos que permitem acesso e controle remoto de computadores. O que significa isso? Que eu posso aqui com o meu computador da minha casa acessar remotamente o computador de um cliente meu, que precisa de uma assistência técnica. Eu posso usar o protocolo Telnet e o protocolo SSH para acessar remotamente esse computador de um cliente meu. E aí, com o computador da minha casa, eu consigo acessar remotamente esse computador desse meu cliente. E aí eu consigo operar como se eu estivesse lá naquele computador, mas na verdade eu estou operando aqui com esse meu computador de casa como se eu estivesse lá. Por isso que a gente diz que o Telnet e o SSH são protocolos que permitem realizar o que chamamos de acesso remoto a computadores, certo? Agora, um ponto muito importante que a gente tem que cuidar aqui, e aí sim eu quero que vocês tomem bem atenção. O Telnet permite esse acesso remoto sem criptografia. E o SSH, que é o Security Shell, permite acesso remoto com criptografia. Percebe? O Telnet sem criptografia e o SSH com criptografia, por isso o SSH é mais seguro. Então, quando a questão disse os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem comunicação segura, já está errado. O SSH sim, porque criptografa os dados. O Telnet não. E aí ele continua ainda, uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados, só no SSH. No Telnet não. Por isso que está errado. Se fosse só o SSH, estaria certo. Mas como botou o Telnet não criptografa, não permite uma comunicação segura. É só o acesso e controle remoto sem nenhuma camada de segurança. Então, errado aí para essa questão. Valeu, pessoal.